Bien, seguimos aquí en Libre Les Queremos, programa de la coordinadora americana, y estamos con una queridísima compañera, miembro de la coordinadora desde siempre. Ella, Carmen Diniz, vive en Río de Janeiro, en Brasil, y bueno, ha sido funcionaria judicial e integra, bueno, todos todas las plataformas solidarias y de buenas personas de Brasil, ella los integra, pero sobre todo eh, dedica mucho tiempo a la solidaridad con el pueblo de Cuba, que por cierto está pasando hoy momentos muy difíciles, ¿no? Pero bueno, estamos todos, y creo que cuando digo todos es verdad, mucha gente mira con espanto los hechos que no solo ocurren, sino que se transmiten por televisión, el asesinato de gente, un combate que parece de una guerra, este, bueno, un niño de 15 años decapitado y Sí. puesto ahí. Así que bueno, queríamos, cómo lo están viviendo ustedes, cómo están las cosas en Río y sobre todo cómo- qué significa esto, ¿no? Bueno, buenas a todos y todas. Acá estamos en la peor chacina de que tenemos historia en Brasil, no solo de Rio de Janeiro, pero en Brasil. Porque hasta ahora me parece que más de 130 personas fueron ejecutadas acá en una favela, en dos favelas, el complejo del Alemán y el complejo de Peña. El gobernador enviou policías incluso que estavam há pouco tempo em la policía, que não poderiam estar aí, que se morreram também, porque não, de verdade eu tenho que falar uma coisa, isso não é uma guerra a las drogas, isso é uma guerra a los favelados, Ujú. jovens negros, pobres e favelados, porque não pode ser que alguém pense que os milhões de dólares que a droga traz estejam em um lugar como a favela, Claro. onde as pessoas não têm Los sapato. millonarios de la droga no viven en la favela. Não, estão aí é o varejo, como se diz, ou seja, uma venda pequena. E lá grande está onde? Está em el capital, eu não digo Claro, incluso que está em Brasília, porque é o capital que é o dueño. Porque, por exemplo, a marihuana é muito barato acá para se comprar. Tu compras com muito pouco dinheiro. Marihuana, ora, cocaína, isso é mais caro. E o que é mais caro? Não é a cocaína. De verdade, o que o tráfico ganha é com as armas, porque a arma sim é muito cara. Então, para que tu compres um fuzil, são assim, $2.000, um fuzil, que deve ser mais caro quando se vende por fora, não sei. E então, assim, é uma guerra contra a juventude pobre, negra, de favela. Isso que ocorreu agora esses dias, desde martes, não? Que chegaram aí quando estava clareando o dia, estava chegando o dia, e a polícia entra 5.000 homens de la polícia em um lugar, e nessas duas favelas vivem 400.000 pessoas. Imagina-te, chegar 5.000 policiais com blindados e com fuziles e fortemente armados, e a grande parte dos corpos foram encontrados em uma mata que há aí, uma florestica que divide os dois complexos de Penha e de Alemão, é uma floresta que tem aí, e los atraíram para aí, não sabemos se são traficantes, e que sejam, que los prendam,
claro. Pero en Brasil no hay pena de muerte. Ujú, No, no se puede, o sea, no hay pena de muerte oficialmente, ujú. pero que matam todos os dias. Agora, esse número. Agora, te digo, José, que não é uma coisa gratuita que ocorreu por casualidade. Não foi. E por que não foi? Subimos há pouco que é o governador, que é o responsável por isso tudo, que se chama Cláudio Castro, que é do grupo de Bolsonaro, porque é do grupo de Bolsonaro, escreveu para Trump esses dias. Não tivemos acesso ao que escreveu, pero tinha que escrever a Lula e não a Trump. E por que escreveu? E aí esse é o pior. Bueno, a questão é política. Por pior que se sacrifiquem 130 vidas, é política porque esse governador, que agora tem um processo, um juízo contra ele para lhe cassar o mandato de los direitos humanos em Brasília, de los deputados federais, do parlamento, do Congresso brasileiro, ele quer ser senador. Ano que vem, 2026, há eleições. E a direita está um pouco perdida, porque Lula já disse que vai sair para a presidência de novo. Temos candidatos muito fortes da esquerda, então isso pode ser um pouco de desespero, mas não é desespero, por quê? E isso é o mais importante, creio. Há um projeto de lei, isso é o mais importante, e no Congresso brasileiro, para que las facciones criminales, o sea, los grupos de tráfico de São Paulo, que se llama PCC, Primeiro Comando de la Capital, e Comando Vermelho, ou seja, Comando Rojo, que é o grande traficante, o grande grupo de traficantes aqui de Rio de Janeiro, que sejam, a partir dessa lei, se aprovada no Congresso, grupos terroristas. E aí se vê a conexão com o que Trump está fazendo no Caribe. E aí não se fala mais acá. Ah, são traficantes, é o tráfico. Não, agora são narcotraficantes. E as palavras têm um peso muito grande. Todos agora falam, são os narcotraficantes. Daqui a pouco vai ser os narcoterroristas. Como Trump disse que os botes ali, os buques que está, me parece que mais de 60 pessoas já assassinaram em El Caribe, os grupos estadunidenses. Isso agora ocorre aqui em Brasil? Agora? Por que agora? Há que cambiar o nome para terrorismo. E aí dizem, porque há uma definição, se ocupam um território muito grande e não deixam que o governo avance ou que esteja em aquele território, é terrorismo. E se é terrorismo, não sei se tu sabes, um dos filhos de Bolsonaro está em Estados Unidos, se sabe disso, e pediu a Trump que também envie para aqui, para cá, para Rio de Janeiro, para a Baía de Guanabara, que é onde vivemos, para destruir os terroristas. Ou seja, não é por nada que isso está ocorrendo agora. Isso não é uma teoria da conspiração. No, É uma conspiração de verdade que está ocorrendo aqui. E Rio de Janeiro é um laboratório, como se fuera. Então, se empieza por acá. É isso. Vamos começar a limpiar, porque é isso, uma limpeza étnica. O que querem fazer? Porque hoje, por exemplo, e te digo, José, eu vivo em la zona sul de la ciudad, que é a zona mais, que tem mais dinheiro, digamos assim, mais nobre. Acá não há não há tiroteio,
não há bala perdida, como se diz, que atinge alguém. Acá não há. Então, assim, pero las pessoas que trabalham acá, que trabalham em las casas com los hijos de los outros, com los perros de los outros, para passear com los perros, para limpiar las sujeras de los outros, vivem allá, em las favelas. E essas pessoas não podem sair de casa. E não tiene, te digo, hace 200 anos que se combate las drogas de essa maneira. E então as drogas diminuíram? Não, só aumentam. Então está errado, não estão haciendo certo. E te digo mais, encontraram um fluxo financeiro del PCC em São Paulo, em um lugar aonde está todo o dinheiro de São Paulo, que Ujú. é a capital do dinheiro do Brasil. E ali, a Polícia Federal logrou sacar todo esse dinheiro del PCC, del tráfico, sem um tiro, uma bala, um hueto, porque o local é nobre, é um local muito chique de São Paulo. Então, se pode fazer assim. Ujú. E não dessa maneira que está sendo há 200 anos e a droga não diminui. E nadie se muere de overdose, se muere de tiro da polícia, se muere de isso, pero não de la droga, porque então temos que combater as drogas, porque matam as pessoas? Não matam. O que mata é a polícia, que é uma polícia que foi criada. É importante dizer isso. A polícia militar que temos acá em Brasil foi a polícia criada para quando a família real de Portugal, em 1800, veio para Brasil fugindo de Bonaparte, Ujú. Napoleão. E então o reino de Portugal se quedou acá, em Rio Ujú. de Janeiro. Essa polícia, é importante que se diga, porque essas coisas são simbólicas, Ujú. foi criada para defender a nobreza. Para isso, era para a defesa de la família real. E hasta hoy es. Hasta hoy. Carmen, Dime. a ver, un par de notas al pie mías Ajá. sobre lo que dijiste, que es muy interesante y muy correcto. Eh, la discusión sobre la responsabilidad de grupos sobre sus acciones se remonta al llamado eh, Pacto de Roma. Es una discusión que se hace en los años 90 porque hasta ese momento la Declaración de los Derechos Universales de El las hombre. personas, de los derechos humanos, Ujú. la jurisprudencia que se había construido desde 1945 a 1995, 50 años, era indiscutible. Los derechos humanos los violan los estados. No había alternativa a eso. Entonces, creo que en el 94, si no me acuerdo, en el Pacto de Roma, Acuerdo de Roma, ellos buscan generar responsabilidad a la insurgencia armada que había surgido en América Latina, en América Central y que estaba en un momento de gran fuerza en Colombia. Y entonces generan un concepto que más o menos, ¿sabes? Que tú dijiste, aunque un poquito, es así. Un grupo que tenga dominio territorial sobre una región Ujú. y que el Estado no pueda recuperar esa región, Ujú. pasa a tener responsabilidades estatales. É interessante. Eso se sancionó en el 94. En el 2001, cuando ocurre la implosión o explosión o bombardeo de las torres de Sim. New York, Uhum. los norteamericanos sancionan lo que se llama el Acta Patriótica. El Sim. Acta Patriótica va a ser Sim. algo así como una especie de
suspensión de los derechos. universal de las garantías que Ujú. había generado la Declaración de los Derechos Humanos y que había generado, de nuevo, ya ahí ya estamos en 60 años de Sí, jurisprudencia. Entonces, ¿qué dice el Acta Patriótica? El Acta Patriótica dice que efectivamente Estados Unidos no puede invadir a otro país sin que el Congreso lo apruebe, o sea, no puede entrar en guerra sin declaración legislativa, pero sí puede atacar a cualquiera que sea considerado un grupo terrorista. Entonces, ¿por qué la calificación nueva que hace Trump de grupos narcoterroristas, incluido el invento, no sé cómo se dice, la mentira de que sí, existe un grupo, que es el grupo de los soles, soles porque es lo que tienen los militares sí. en el uniforme, que serían los jefes militares de Venezuela, y que entonces esa combinación de el 94 con el 2001, es decir, del Pacto de Roma con el Acta Patriótica, genera este agujero que ellos han inventado para poder atacar a quien quieran, donde quieran y como quieran, ¿no? Eh, Está muy bien lo que decías. Y hay una pregunta que en la Argentina no se entiende fácil, porque en la Argentina hay un sistema en donde, por un lado, hay fuerzas de seguridad que responden al gobierno federal, nacional, ¿no? El Ejército, Marina, Aeronáutica, Isso. Policía de Isso. Seguridad Aeronáutica, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, mira, todas las que tenemos, todas ellas dependen del presidente y Aham. después cada provincia tiene una policía provincial, que a su vez en casi todos los temas está subordinada a la Policía Federal. Uhum. Entiendo, por lo que estuve leyendo en estos días, que en Brasil no es así, Não. que cada estado tiene su policía Sim. y que tienen muchos derechos. Sim, e que não estão subordinadas à Polícia Federal. Ajá. Aí, a Polícia Federal, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, que isso é do governo federal. E as polícias provinciais, como se fuera assim, estatales, de los estados acá, que Ujú, são. E te digo mais, essas polícias militares, em especial as militares que são as de... Porque há dois tipos de polícias acá em cada estado. Polícia civil, que é de investigação. ujú, A polícia militar, que é para ostensiva, ou seja, para que haya um polícia em la esquina para que não haja assaltos, isso. Então, são ostensivos. Essas polícias de alguns anos para cá estão se tornando autônomas. Incluso sequer ao governador obedecem. Então, se pensam que podem, porque isso foi se alargando muitíssimo, essa polícia militar, que temos incluso uma consigna acá, que é assim, não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar, porque é a polícia militar lá mais violenta, é a militar, não a civil. A civil é investigação só e tudo. ujú. Em la época de ditadura, não. Em la ditadura, teníamos medo da polícia civil. Depois isso se cambia, pero é mais de lo mismo, não? Então, assim, quando o governador diz que o governo federal não está lhe ajudando, sustentando, em verdade, ele não está cobrando isso do governo federal, e sim dizendo: Lula, tu não estás fazendo nada, tu não me ajudas. E Lula estava em Malásia, está chegando a hora, com a coisa pegando fogo, como se diz aqui. E enviou o ministro ayer para cá, para Rio de Janeiro, porque não se pode pedir as Forças Armadas.
si se pide las Fuerzas Armadas para entrar en las favelas, por ejemplo, el gobernador tiene que decir, mira, yo no puedo, Claro, estoy claro, falido. E claro, nenhum gobernador vai dizer isso, claro. pero pode dizer, o governo federal não está ajudando. E é isso que está no centro de toda essa massacre, isso tudo que está ocorrendo acá desde martes. É isso, é uma jogada política. Una, Sim. una, Hum, una última pregunta, dime. pensando en las nuevas realidades que vivimos, porque 50 años atrás ninguno de nosotros hubiera tenido dudas de lo que pensaría el pueblo sobre 130 muertos, ¿no? Sim, Como, bueno, 50 años atrás, eh, si Trump decía que él iba a ayudar a los argentinos porque son unos muertos de hambre, hubiera habido sim. manifestaciones, toma de facultades. Pero bueno, no ocurrió nada y al final votaron por lo que dijo Trump. Eu La pregunta es sencilla, aunque puede ser dolorosa. ¿La sociedad paulista uhum. apoya la muerte de los chicos o lo ve con preocupación? Eu digo que fizeram na encuesta acá, logo depois. E é triste de falar, pero hay que falar. Sí. 62% da população apoia o governador e 130 mortes. Ai que matar, são bandidos. Agora são terroristas, pero Ujú. são bandidos. Hay que matar. Ah, está sendo na limpeza. E, desgraciadamente, José, Sí, a sí, sí. sociedade. Me lo temía. Sim, pero sabe, eu creio que é igual aí, acá, Sí, estamos sí. vivendo isso agora, desgraciadamente, as coisas estão normais. Oi, as pessoas estão indo trabalhar, estão indo a ser academia, ginástica, como se nada. Mataram 130 pessoas, jovens de 15, 17 anos. Se estavam em el crime, em el tráfico, não importa. Não é pena de morte. Há que detê-los, há que prendê-los e julgá-los. Agora tu vês esse projeto de lei de cambiar para terrorismo caminhou ayer. Eu estava vendo acá por la internet, está caminhando. Então, assim, nessa época aí, depois disso, para Trump vir acá, não custa. É esse que é o problema. Sí, Venezuela, Colômbia e Brasil? sí, sí, sí. Sim, é isso. É triste. Como decía Serrat, eh, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, ¿no? Esa es Sim, nuestro mundo de hoy y é muito triste. habrá que abrazarnos más entre los pueblos, entre los Sim, luchadores y aunque parezca tonto, mira, te cuento una última sim. es un Ah, humorista argentino, peronista, sim, que, que yo lo convoqué una vez a un acto por la libertad de los presos políticos. Y él fue, me llamó la atención porque es un hombre que vive en otro mundo. Y él dijo algo increíblemente inteligente. hum, Dijo, miren, las vacas tienen cuatro patas, dan leche y caminan. Las vacas no vuelan. Pero si todos los días Clarín, La Nación, los diarios, la televisión, la radio, dicen que las vacas vuelan, al cabo de un año, 2 años, 3 años, la gente va a decir, las vacas vuelan. Entonces dice, alguien, aunque seamos poquito, tiene que decir, no, las vacas no vuelan. No, no se mata a los chicos, aunque seamos solos. No se mata a los chicos, no, 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 no. Ese no es el camino, eso no es justo, eso no es correcto. Y bueno, nosotros seguiremos apostando a la vida y sim.
a que la gente supere sus problemas, sus límites y viva como le corresponde, ¿no? Con el derecho que tiene. Gracias, Carmen, y bueno, vamos a seguir este tema, ¿no? Porque seguro que va Sim. a dar bastante más. Sim, porque graças por la possibilidade acá, essa chance de falar um pouco e dizer que a vida em la favela, em las favelas, é muito triste, porque não há educação, não há saúde, não há nada. Há becos e vielas e onde tu vives aí não há cultura. E o que temos para oferecer para esses jovens que vão para o tráfico? O que temos para oferecer? Dizia um delegado da polícia anos atrás, anos atrás. O que temos para oferecer? Então, vocês têm que ir, sim, vender a droga, por que não? É um comércio. Então, assim, graças por la oportunidade. Un abrazo, Carmen Outro, Iris, una outro. Não, luchadora sim, brasilera, amiga de Cuba y bueno, de sim. todos los que luchan. E de Abrazo.